Vamos lá. Exercício, questão 1, blá blá blá. Para cada um dos casos abaixo, escreva o espaço amostral e o sigma álgebra correspondente. Muito bem. Primeiro, o que é espaço amostral? Espaço amostral são todas as possibilidades de eventos que podem ocorrer no que o problema propõe. Por exemplo, se ele está falando de uma moeda lançada 2 vezes e observam-se as faces obtidas, com certeza a resposta não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os resultados de um dado. Ou não vai ser ás, copas, espada, paus, né, essas coisas que tem a ver com cartas. Ou não vai ser bola azul, bola branca. Vão ser, as respostas possíveis vão ter a ver com cara ou coroa. Beleza? Sim. Mas não necessariamente só cara ou coroa. Porque a gente está lançando 2 vezes. Ou seja, nós temos a possibilidade de ser cara a cara, coroa a coroa, cara a coroa e coroa a cara. Nós temos todas as 4 possibilidades de quando se lançam 2 vezes uma moeda. Normalmente a gente não consegue descrever dessa forma assim tão clara quando a gente está falando de estatística, porque estatística costuma ser mais difícil do que só ficar supondo situações com moedinhas. Então vamos colocar aqui primeiro lançamento. Então no primeiro lançamento pode cair cara ou coroa. Aí vai ter o segundo lançamento, que vai vir, óbvio, depois do primeiro. E também pode ser cara ou coroa, tanto quando primeiro resultado da primeira moeda da cara, quanto a primeira moeda da coroa. Esse aqui é o segundo lançamento. Alguma dúvida até aqui? Não. Muito bem, então você tem 4 resultados. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Muito bem. Temos esses 4 resultados. Ou seja, de novo, o que é isso? É o espaço amostral. Então eu vou escrever aqui. O espaço amostral são os possíveis resultados num problema probabilístico. Digo isso porque existem problemas na natureza, na física, que não são probabilísticos. Por exemplo, um celular cai da mesa. Não existe probabilidade. A velocidade com que ele vai atingir o chão é sempre a mesma. Porque, vamos dizer assim, nós temos uma equação para a queda do celular. Só que a gente não tem uma equação para saber qual é o resultado que vai sair de uma moeda. A gente pode calcular as possibilidades. E aqui estão elas então. Daí quando eu vou escrever o espaço amostral, eu escrevo assim para o professor entender, ele saber que eu não estou viajando na hora da prova. Escrevo espaço amostral, coloco o ômega, que é o símbolo de espaço amostral na estatística, e coloco os casos. Eu vi que tem cara, cara, vi que tem cara, coroa, e assim sucessivamente, certo? Sim. Tá em qual ano da faculdade, cara? Em qual ano? É. Estou no terceiro período. Estranho. Muito bem. Espaço amostral é isso. Quem que é agora o sigma álgebra? Bem, o sigma álgebra é o conjunto das partes de ômega. Muito bem. Esse negócio de sigma álgebra é uma coisa que assim, eu já dou aula dessa matéria há mais de 10 anos. E, sendo bem sincero, sigma álgebra é uma coisa meio nova para mim. Mas eu sei que ele tem a ver com isso, só faz um tanto de tempo que eu não vejo, né? Mas o sigma álgebra, ele tem a ver então com os conjuntos possíveis de ômega, né? Ou seja, todos os eventos que fazem sentido medir quando a gente está falando de probabilidade. Então, são todos esses eventos possíveis de medir, né? Por isso, por exemplo, se eu lanço 2 moedas, né? Assim, pensando se eu lançar uma moeda, nós temos alguns eventos possíveis para o sigma álgebra, que é, por exemplo, na possibilidade de lançar uma moeda, nós temos
o fato de não lançá-la, o fato de dar cara, o fato de dar coroa. Então nós temos todas essas possibilidades aqui de dar cara ou coroa. Qual faculdade você faz, cara? Porque isso aqui é raro de ser cobrado. Qual é a faculdade que você faz? É sistema de informação, mas minha turma é principalmente engenharia. Mas onde? Qual Na, instituição? na, O quê? UF? isso, Do Federal Fluminense, né? sim. Faz sentido, então. Federal Fluminense é meio barra pesada. Muito bem. É que esse negócio de sigma álgebra é uma teoria bem pesada, né? Que tem, vamos dizer assim, três definições. Eu vou escrever algumas coisas aqui, só para deixar bem claro, apesar de ser um tanto inútil. Sigma álgebra é um conjunto de subconjuntos do espaço amostral que obedece três regras. A primeira, contém o vazio e o total, fechada por complemento. E, finalmente, a terceira regra é fechada por uniões contáveis. Muito bem. Fechada por uniões contáveis. Muito bem. Então, nós temos isso feito, ou melhor, isso dito, isso sobre a teoria dito. Então, agora a gente pode pensar um pouco melhor nos nossos casos, né? Por isso que eu havia colocado lá a possibilidade do espaço vazio. Ele tem que estar. Se você já fez álgebra linear, você provavelmente já viu alguma coisa semelhante a isso. Quando a gente está definindo um espaço amostral, ou melhor, um subespaço vetorial, ele tem que seguir algumas regras. Então, o espaço vetorial ele tem algumas regras. Uma é ter o conjunto vazio. Muito bem. Outra é ter, por exemplo, os casos que eu havia mostrado para você aqui. Então, todos esses, eu vou só copiar. Tudo bem. Outro também seria o espaço total. Eu vou chamar isso de ômega. Muito bem. Agora, a gente tem que sinalizar todos os resultados que faltam, além de não ter nenhum, além de ter todos e além de ter de 2 em 2. A gente pode colocar de 1 em 1. Pode ter, por exemplo, cara, coroa. Então, bem, aqui, eu acho que a melhor forma de entender isso é chamar, por exemplo, esse cara aqui de A primeiro, esse cara aqui de B, esse cara aqui de C, esse cara aqui de D. Maravilha. Esses são os que a gente chama de átomos dentro do espaço amostral. Muito bem. Então agora a gente pode rearranjar esses átomos. Então, eu vou, só para deixar tudo muito organizado, chamei esses caras assim. Agora eu vou colocar os termos do sigma álgebra. Tem o nada. Tem coisa de matemático inútil para resolver conta isso aqui. Tem cada um dos casos. A gente já conversou, esses sim existem no mundo real. No jogo dos moedas pode cair cara a cara, coroa a coroa, etc. Muito bem, o que mais? Agora a gente pode arranjar eles de 2 em 2. A e B. Quais são as possibilidades? A e C. A e D. Agora eu posso começar com B. B e C. B e D.
E agora eu posso fazer o C e D, que é o último. Deixar um espaço aqui para poder caber o C e D. Tá bom? Então, como você pode imaginar, isso aqui não tem muito significado prático na hora que eu estou calculando uma probabilidade, mas faz parte da teoria. Ok. E, muito bem, nós temos mais alguns casos. A, B e C. A, B e D. A, C e D. B, C e D. Muito bem, rearranjar de 3 em 3, uma vez que a gente pode, porque nós temos 4 elementos. E falta só o elemento onde a gente pega os 4 ao mesmo tempo. E, na lógica, é o próprio espaço amostral como um todo. Então, estão aí todas as possibilidades. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veja, não é uma coincidência o fato de ter dado 16, uma vez que a gente tem 4 termos aqui, beleza? Certo. Porque a gente sabe, né? Já dizia a tiazinha lá na escolinha que 2 elevado a 4 é 16. Muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima. Bem, eu vou fazer a próxima. Um dado é lançado 2 vezes com ocorrência de face par ou ímpar é observada. Muito bem. Muito bem. Veja que nesse exercício, apesar de nós estarmos falando de dados, o número em si que cai não importa. Só importa a paridade desse número. Ou seja, se o número é par ou se o número é ímpar. Então, a princípio, a lógica desse problema vai ser muito parecida com a anterior, não é mesmo? Só que em vez de cara ou coroa, vai ser par ou ímpar. Se eu estou jogando um dado 2 vezes, né? Então pode cair par, 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 ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar. Me diz uma coisa, cara, você já tinha tentado fazer esses exercícios aí antes? Ainda não. Você não leu mesmo as mensagens que eu mandei, né? Vai? Você não tá me escutando direito, cara? Tô sim. Falei que tinha que trazer questões que você tentou fazer e não conseguiu, né? Não, não. E por que não fez? Já tava pra começar a conversar mesmo. Ah, tá. Tua prova é quando? Terça? Sim. E em cima da hora, né? Muito bem. Então tá aí. Não era para ser muito difícil essa questão aqui, pelo menos para observar o espaço amostral. Agora, para observar o sigma álgebra, a coisa já fica um pouco mais cabulosa, só que, de novo, né, seguiria a mesma lógica daqui. Então eu não vou reescrever tudo, não. É só você pensar que em vez de CC, CK, etc., é PP, PI, etc. Vai dar na mesma. São 4 elementos, a gente vai chegar nos mesmos 16 elementos aqui no sigma álgebra. Não tem segredo. Então, para não perder tempo, eu vou escrever aqui. O sigma álgebra é igual ao anterior. Muito bem. Eu vou fazer o terceiro e depois eu te pedi para fazer um parecido. Vamos ver o terceiro. O terceiro já é diferente, porque tem famílias com 3 crianças, são selecionadas ao acaso, anotando-se o sexo de cada uma. Muito bem.
Nós temos algumas possibilidades, então. Por exemplo, bem, vamos primeiro definir o espaço amostral, né? Todos os casos possíveis quando eu estou avaliando família com 3 crianças. Se os casos estão associados ao sexo das crianças, por exemplo, nós podemos ter menino, macho, né? Macho, 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 fêmea, masculino, masculino, feminino. Outro caso é bem, masculino, feminino, masculino. E assim vamos lá, vendo todos os casos. Enquanto a gente não chegar numa parte onde a gente seja obrigado a usar combinatória, a gente vai escrever todos os casos. Às vezes, são tantos casos que a gente precisa usar combinatória para achar o número. Não tem como escrever todos eles. Mas dá para mais ou menos imaginar quantos serão. Afinal de contas, eu posso 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Quando a gente multiplica e multiplica, pelo princípio fundamental da contagem, a gente sabe que vão ser 8 casos. Isso aí a gente aprende no ensino médio ainda. É só saber a quantidade de posições e a quantidade de possibilidades em cada posição. F, F, M e finalmente F, F, F. Eu fiz na ordem. Então eu acredito que eu não tenha perdido nenhum dos casos. Tá aí. Muito bem. Como era de se esperar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Muito bem. Isso foi o passo amostral. Quando eu estava falando de sigma álgebra, a gente entendeu que era pegar o 2 e elevar ao número de elementos do espaço amostral. Como aqui tinha 1, 2, 3, 4, eu falei que ia dar 16, igual tinha dado aqui. 16. O sigma álgebra vai ser sempre 2 elevado ao número de casos que você tem no espaço amostral. Show. Sendo assim, diferente dos casos anteriores, eu não vou fazer aqui. Por quê? Porque como nós temos 8 casos, isso aqui é um sigma, tá bom? Sigma álgebra. Vai ser 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é 256. Não seria legal ficar escrevendo 256 casos, né? 16 casos, tranquilo. Até para te mostrar que os casos, eles não existem de fato, né? Eles são só possibilidades matemáticas aqui, né? O que aconteceu aqui, etc. É só um arranjo de casos, né? Sigma álgebra é isso, como eu expliquei, mas um elemento teórico, não de fato algo real. Assim. Então, seriam 256 elementos ali no sigma álgebra, tá bom? Então não tem muito segredo, essa teoria é bem simples, ficar verificando essas coisas. Agora eu vou te pedir para fazer uma parecida com essa, e eu vou te mandar também o que eu fiz, e você pode fazer aí tranquilamente. Não precisa ficar me perguntando nada assim durante a resolução, até porque na hora da prova você não vai ter eu lá para dizer se você está no caminho certo ou não, né? Então é importante que você já tenha essa sensação aí da prova já. Você faz como se você estivesse fazendo para uma prova, escreva, né, no papel e tal, e daí você me envia uma foto para eu poder avaliar como se fosse uma prova mesmo. Aí eu vejo como é que você está escrevendo, posso te dar dicas de como escrever melhor, etc. Deixa eu só pegar aqui a questão, só um instantinho, tá? Eu vou te mandar também o que eu fiz para você fazer parecido.
Só tô pegando aqui. Agora achei aqui, beleza. Deixa eu pegar. Hum, vai ser bem parecido, tá? Bem parecido. Caso você não consiga fazer um, pula pro próximo. E assim sucessivamente. Mas note, esse aqui é um problema assim bem inicial, né? Tanto é que é um dos primeiros da lista. A princípio, não é para ter grandes dificuldades. Então, estou te enviando. A hora que você terminar, você me manda uma foto. Ok.
Entendi o primeiro que eu fiz. Caraca, é um monte de caso, hein? Vamos pensar. Você está falando da A, né? Ah, beleza. Dois dados justos são lançados. Observa-se apenas a soma S. Muito bem. Veja, quando a gente joga dois dados, a gente de fato tem 36 resultados possíveis. Foi uma coisa que você escreveu. Só que em nenhum momento eu falei eu falei para pegar um resultado e levar ao quadrado. Eu falei para pegar número 2, e elevar o número de casos, ou seja, o número de elementos do espaço amostral. Aqui, como na cidade com 3 crianças tinham 6 elementos do espaço amostral, desculpa, 8, ficou 2 elevado a 8. Aqui, como tinham 4 elementos no espaço amostral, 2 elevado a 4. Também. Então, não tem nada de 6 ao quadrado, certo? Agora, se o 6 ao quadrado é uma contagem dos possíveis, dos possíveis elementos do espaço amostral, perfeito. Então, 36, isso é uma verdade. Tem 6 de um dado e 6 do outro, isso mesmo. 6 vezes 6, 36. Princípio da contagem. 6 de um dado, 6 do outro. Que nem quando a gente joga duas moedas. Ou uma moeda duas vezes. 2 resultados de uma moeda, 2 resultados de outra moeda, 4 resultados possíveis. Foi o que a gente obteve na primeira. Mas isso não era o que o problema estava pedindo. Não era. O problema ele não estava pedindo isso. Bem, a gente sabe que você pode ter esses 36 resultados. Só que o problema não estava falando de resultados, veja. Ele estava falando, 2 dados justos são lançados. Observe-se apenas a soma S. Eu quero saber as possíveis respostas da soma.
né? Quais são os resultados possíveis quando eu jogo dois dados no ponto de vista do somatório dos valores? Então não é 36. Certo? Se você joga dois dados, nunca vai dar 36. Concorda comigo? Sim. Resultados possíveis. 2, porque o valor mínimo que cada dado vai jogar é 1. Um para um dado, um para outro dado dá 2. 3, 4 e assim sucessivamente até o 12, que é quando cai 6 nos dois dados. Concorda comigo? Concordo. Pois é. Então era para ser isso. Isso ainda não é também o sigma álgebra. Uma vez que a gente está interessado no sigma álgebra, né, ele quer o sigma álgebra correspondente. Bem, eu já mostrei espaço amostral aqui. A observação feita, também poderia dizer que a observação feita é muito simples, né? Matematicamente, eu posso dizer que a observação feita vai ser, vamos dizer assim, e é uma forma de eu escrever. Você poderia escrever com palavras. Eu só vou escrever matematicamente porque eu posso. Se quiser, você pode escrever com palavras. Eu vou dizer que I é o que cai no primeiro dado, J é o que cai no segundo dado. Isso aqui tudo pertence ao espaço amostral, ou melhor, ao espaço dos elementos possíveis, né? Quando eu jogo dado, mas que seja. Você. Eu não vou chamar desse cara aqui porque não vai ser legal. Vou chamar de. Vou chamar de ômega pequeno. Se bem que isso aqui não é um ômega pequeno, isso aqui é um teta. Mas o teta vai ser os 36 que você falou, beleza? Certo. Vou colocar aqui, 36. Esse J pertence àqueles 36 que você falou, vamos dizer assim. Que eu estou chamando de teta. Muito bem. Só que ele pega o resultado desses dados, do primeiro e do segundo, e soma. Então eu estou mais interessado nesse Szinho aqui. Esse é o Szinho que me interessa. Isso, vamos dizer assim, é o observável. Ok? Vou chamar de O de observável. Muito bem. Então está aqui o espaço amostral. Eu acho que você entendeu o seu erro. Eu estava falando de soma, então você não pode escrever isso aí que seu professor vai te dar zero na hora. Se você pelo menos não indicasse alguma coisa associada à soma dos resultados, né? O professor vai achar que tu está viajando, certo? Então eu mostrei aqui os 11 elementos, né? Tem 11 números aqui. Esse é o espaço amostral ômega, normalmente na estatística a gente chama de ômega. Os observáveis estão aqui, eu estou chamando de O de observável. É só uma lógica matemática que explica o observável, que é pegar o resultado dos dados e somar. E o sigma álgebra vai ser a mesma coisa que no problema que a gente está fazendo, nos dois problemas que a gente fez, é pegar o número 2 e elevar a quantidade de átomos, ou seja, de possibilidades do espaço amostral, que são 11. Ou seja, 2 elevado a 11. O que dá, acho que 2048. Mas eu não sei, não tenho certeza. Isso não importa também. A questão é que é 2 elevado a 11. Então você errou. Agora você pode pensar na B, então, para se redimir, beleza? Certo. Tá bom. Nem que você escreva com palavras, né, para pelo menos eu entender o que você não conseguiu fazer de conta.
Ah, tá, ainda não está semelhante ao que eu fiz, mas vamos ver se faz sentido. Você verificou 4 resultados possíveis na B Sim. e depois falou que o sigma álgebra era esse 4 resultados possíveis no expoente do 2. Muito bem. Quando a gente joga, qual é a pergunta? 3 lançamentos de moedas? 3 lançamentos de moedas. Como vão ser? Como assim? Não entendi. Sim, você por algum motivo está pensando na quantidade de caras que vão aparecer, porque o problema pede, é claro. Vamos ver. Eu pensei na quantidade de caras. Tem sim, boa. Vamos ver se pega, se faz sentido. 3 lançamentos de moeda, observe-se apenas o número de caras que podem acontecer quando a gente lança as moedas. Você observou que pode acontecer 3 caras, pode acontecer 2 caras, pode acontecer 1 cara e pode acontecer 0 caras. Muito bem. Legal. Daí você vai ter de fato 4 elementos. E 2 elevado a 4 é 16. Show. Muito bem. Gostei, gostei mesmo. Pelo menos a resposta certa, né? Eu acho que daria para escrever um pouco melhor sobre o que você encontrou, né? Colocaria do lado assim, todas as possibilidades, não tem 3 caras, que no caso é o KKK, né? Não tem por que não mostrar os casos quando eles são poucos, né? Que nem eu estava te falando agora há pouco. Certo? Certo. E assim sucessivamente. Mas tudo bem. Resposta certa, isso que importa. Gostei, gostei. Show de bola. Vamos para C agora. Família com 3 crianças. Observe-se apenas se há pelo menos um menino. Todos os casos em que tem pelo menos um menino. Show. Seja um ou mais.
Beleza, força aí, cara. Quando fizer, manda foto. Tá? Preciso ir no banheiro, tá? Se tu terminar, manda foto que eu já volto, mas eu acho que eu volto antes de terminar. Tá bom.
Caso você não consiga terminar, manda o que você conseguiu fazer, tá? Não tem problema. Tá bom. Vamos dar uma olhada no que você fez. Deixa eu ver. Muitos casos. MO. Pelo que eu entendi, só tem um caso, né? Que não teria pelo menos um menino, né? Pelo menos um menino, né? Sim, o caso que não ocorre é o caso que só tem menina. Isso. Mas eu não sei como responder a álgebra. Bem, o que você tinha que ter dito, né? É que. Bem, você tem muitas formas de escrever, né? Quer ver? Eu vou te mostrar uma forma diferente de escrever essa parada. Bem, esquecendo o fato que a gente está pensando no há pelo menos um menino. O que a gente teria? Nós teríamos basicamente feminino, masculino ao cubo, né? São as 8 sequências ordenadas que eu já tinha te mostrado lá. Só que a gente vai observar, né? A gente pode observar. Tem M na sequência. Por quê? Porque se não tiver M na sequência, menino, né? Vai ser fêmea, fêmea, fêmea. Se tiver M na sequência, a gente já sabe que são todos os outros 7 casos. Ou seja, é o espaço amostral. Eu escrevi aqui em cima, né? Posso até colocar 2 pontos. Tirando o caso FFF. Ou seja, os outros 7. Os outros 7 além desse, né? Certo. Então, seria isso. Agora, isso, de certa forma, é o ponto de vista da observação que eu fiz, né? A minha observação foi, tem M na sequência? Então, desse ponto de vista, eu vou observar 2 tipos de evento. O evento que tem e o evento que não tem, né? Certo. De tal forma que eu posso definir o meu sigma álgebra baseado nisso. Eu posso dizer que é espaço vazio, o não, o sim e tudo. Ou seja, apesar de eu ter, né, os 8 resultados, eu me baseei nas observações. Só que as observações do ponto de vista que eu bolei. Né, o que eu bolei? Eu bolei é o seguinte: tem M na sequência? Essa foi a pergunta. Essa é a pergunta que eu me faço quando eu estou olhando aqui as possibilidades. Então só existe 2 possibilidades: ter M e não ter M. Sacou? Certo. De tal forma que continua sendo 2 elevado à quantidade de eventos possíveis, eventos observáveis. Ou seja, o nosso sigma álgebra continua sendo 2 elevado à quantidade de observáveis. E no caso é 4. Beleza? Isso. Muito bem. Acho que para uma primeira aula foi razoável, mas para a coisa funcionar bem, aula que vem você vai ter que me trazer questões que tentou fazer e não conseguiu, hein? Ok. Nossa aula é amanhã 5 de novo. Sim. Então tem bastante tempo aí para fazer bastante exercício. Se você tiver a sorte de